o Rio de Janeiro, me organizei. Naquela época não tinha Google. Peguei uma lista, aquelas listas amarelas, uma lista telefônica, achei o telefone de um fotógrafo no Rio, contratei o cara, fui de ônibus pro Rio, peguei um táxi, deu certo. À 1h da tarde em pouco bati no apartamento dele, com o fotógrafo. Ele abriu, boa tarde, você é o professor, sou eu. Você tem 15 minutos. Senhor, obrigado, é muito tempo. Entrei e começamos a conversar. 1 hora de entrevista. Bacana. Gravamos tudo, fizemos as fotos, voltei para Brasília. Resumo, essa entrevista ficou guardada numa fita cassete muito tempo dentro de uma gaveta. Aí, uma amiga minha que sabia disso, a Dora Galêcio, que é uma maestrina aqui de Brasília, falou assim: Marcos, e aquela entrevista com o João Cabral? Olha, a entrevista está lá, né, guardada e tal, você tem que publicar. É uma entrevista inédita. Pois é, e como é que foi essa entrevista? Olha, foi uma entrevista difícil, viu? Porque ele passou 70% do tempo brigando comigo. Por quê? O João Cabral não gostava de falar dele mesmo e nem do que diziam sobre ele. Eu achei interessante que você revela isso aqui no livro, né? Você não escondeu as broncas que ele deu em você, Não. o seu jovem jornalista, né? Não, brigou comigo, Você deu lá. passado o tempo todo. E ele falava assim: isso é uma pergunta imbecil. Aí eu fazia outra pergunta: essa pergunta é idiota. Isso é Você na pergunta empolgação, né? Um jovem professor, né? Todo se achando, a pessoa Cabral, né? Essa pergunta ninguém me faz. Por quê? Porque ele só queria falar da obra. Mas eu queria extrair informações sobre ele como pessoa, né? Então, por exemplo, eu perguntei: seu João Cabral, do que é que o senhor tem medo? Essa é a pergunta que se faz. Eu não vou dizer não. Falei: mas eu gostaria de saber do que o senhor tem medo. O que o senhor tem mais medo na vida? Mas você vai continuar insistindo nisso. Mas é uma pergunta muito imbecil isso. Eu não gosto de falar de mim, rapaz, já lhe falei. Não, tudo bem, entendi. Mas do que o senhor tem medo mesmo? Depois de perguntar poucas vezes, 12 vezes, ele me disse: você quer saber? Pois eu vou lhe dizer o que eu tenho medo. Eu estudei em colégio dos irmãos maristas. E lá, os irmãos faziam a gente passar muito medo. Assim, né? Com aquelas ameaças: oh, se você não fizer isso, o capeta vem te pegar com tridente. E eu botei esse negócio desse capeta com tridente na minha cabeça a vida toda. Até hoje eu velho, sonho com esse capeta correndo atrás de mim numa caverna com os tridentes. O professor está brincando comigo. É verdade? O senhor tem medo do capeta? E muito medo. Mas você não vai publicar não, né? Vou nada, de jeito nenhum. Então tá bom. Mas eu tenho medo disso, mas eu não queria ter respondido esse negócio. Como eu pedi a permissão para fazer a entrevista, né? E ele me concedeu a permissão para fazer a entrevista, quando eu fui fazer o livro eu não pedi mais nenhuma permissão. Mas isso é tranquilo, né? Com a Inês, o pessoal do João Cabral não tem problema. Foi muito tranquilo. Tanto é que depois do livro lançado, a Inês, eu tentei falar com eles, mas não consegui, passou. Tempo depois, a Inês entrou no meu Facebook e disse: poxa, você lançou um livro sobre meu pai, que legal, você pode mandar para mim? Posso. Aí eu falei: algum problema em relação à autorização? Falei: amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Fizeram uma biografia uma vez sobre meu pai, eu odiei, mas eu nunca vou tirar o direito da pessoa escrever sobre ele. Ele não pertence mais a mim. A obra do meu pai é do mundo. Eu tenho que escrever mais sobre a minha terra. Eu tenho que fazer as pazes com o meu estado. Eu iria entrevistar o João do Bar. Eu teria que fazer isso não é para os outros, é para mim. Eu tenho uma dívida para com o Maranhão e eu tenho que fazer isso logo. Que pergunta você faria hoje para o João Cabral de Melo Neto que você não fez na época? Boa. Eu perguntaria para ele se ter escolhido essa carreira de diplomata que ele escolheu
Porque ele foi expulso ele foi perseguido pela censura e ele foi expulso do serviço diplomático e ficou sem receber salário trabalhando em redações para poder ganhar dinheiro. Ele foi expulso sem vencimentos e depois ele voltou. Eu perguntaria para ele se ele pudesse, a mesma coisa que ele perguntou, pudesse escolher não ter sido diplomata, se ele teria trilhado outro caminho. Porque eu vi que ser diplomata para ele foi muito doloroso. Olha, eu fiquei emocionado nessa hora, durante a entrevista com ele, porque ele virou para mim e falou isso, quando eu estava falando de Deus. Ele falou assim: eu acho que Deus está me castigando. Por quê? Não, porque eu não gosto de... Porque eu falei, o que o senhor não gosta desse mundo? Eu não gosto de música. O senhor não gosta de música? Não, nenhum tipo. Mas se tivesse que escolher algum tipo de música, que tipo de música o senhor gostaria? Rapaz, eu não gosto de música nenhuma. Mas por quê? Porque eu não gosto de coisa que me dá sono. Coisa que me tira de mim. A música me tira de mim. Eu acho isso me incomoda. Eu não gosto de música não. Se eu tivesse que escolher algum tipo de música, eu gostaria de música de Sevilha. Porque eu gosto muito de Sevilha, acho que... Mas só. Aí eu falei, tá. Inclusive, eu acho que Deus me castigou. Porque Ele está me deixando ficar cego. Eu só gosto de ler. Não gosto de música. E estou ficando cego. Ou seja, o maior prazer que eu tenho na vida é ler. Não posso. Eu só posso ouvir. Se eu gostasse de música, eu era uma pessoa feliz. Agora eu tenho que ouvir as coisas pelos lábios dos outros. Eu acho que é Deus, no final das contas, me castigando por eu não gostar de música. As cartas surpreendem a gente de um jeito. Eu vou dizer um trecho de uma carta que está aqui, que até hoje me deixa impressionado. É do professor José Pacheco, da Escola da Ponte, de Portugal. Ele montou uma escola aqui no interior de São Paulo. Ele diz que recentemente, esse ano de 2013, a professora da escola dele perguntou para os meninos: o que vocês querem ser quando crescer? Um garoto levantou o dedo: eu quero ser pedreiro. Pedreiro? Tudo bem. Mas por que você não podia ser outra coisa? Nada contra os pedreiros, que é uma nobre profissão. Mas por que não médico, arquiteto, engenheiro, professor? Por que pedreiro? Aí o garotinho respondeu: professora, a senhora sabe o que faz um pedreiro? Claro. Por que você me pergunta isso, criaturinha? Pedreiro, professora, onde eu moro, é quem vende pedra de crack. E os meus colegas que estão vendendo pedra estão com os cordões bonitos, os tênis da hora, estão tendo vida boa. E a gente achando que era para erguer casa, né? Então, são algumas das surpresas que as cartas trazem para a gente. E todo mundo, quem conhece um pouco da obra do João Cabral, quem não conhece é uma boa maneira de conhecer. E quem já conhece, vê um novo significado para a pedra. Eu tenho hoje 115
pontos publicados. Opa! A minha meta é chegar a 210 pontos publicados. Opa, vamos chegar lá. Estou chegando lá. Apesar que eu já tenho alguns pontos engavetados ali para publicar. Eu tenho hoje, são 10 livros de contos, e agora eu, até a pedido da minha esposa, que está aí, não, você tem que escrever um romance, e é muito difícil escrever romance. Então eu comecei a estudar direito e, para minha surpresa, à medida que passou o primeiro semestre e o segundo semestre, eu percebi que existia uma grande dificuldade por parte dos alunos em ligar a lei ao fato. A lei é o fato concreto. Então, os alunos têm muita dificuldade de saber o que é um roubo, o que é um estelionato, o que é um furto, qual a diferença de uma invasão de domicílio, o que é uma legítima defesa. E por mais que a lei esteja clara, não está clara. Tanto é que tem doutrinadores explicando cada uma dessas leis. Então eu levei esse assunto para a diretoria lá da faculdade, da universidade, levei os meus outros livros, eles olharam e adoraram a proposta de que eu criasse realmente histórias, baseadas em alguns temas que eles me passaram. E na época me passaram 50 temas que eles precisavam para ilustrar no primeiro, segundo e terceiro semestre da faculdade. E eu preparei esses contos. Eles selecionaram 35 contos e acabou saindo esse livro, onde nós estamos levando para os alunos, não só do primeiro e segundo semestre da faculdade, como também do último ano do ensino médio. Estupro de vulnerável, ausência, aborto de anencefalo, alienação parental, lombroso, induzimento ao suicídio, induzimento à especulação. Você veja que, mesmo que não é de direito, eu teria curiosidade de ler, porque às vezes algum desses casos aqui pode me ajudar em alguma coisa que acontece perto da minha casa, com um vizinho, com alguém da minha família, porque todos nós estamos sujeitos, né, Rubens? Um senhor de 70 anos andando numa rua na Lapa chamada 12 de Outubro, se alguém conhece em São Paulo, é uma rua só de lojas de roupas. E lá no sábado, eles picam papel, serpentina, jogam no chão, e aqueles saquinhos plásticos que protegem as roupas, eles soltam pela calçada. Nisso vem vir um senhor de 70 anos, e ele se enrosca naquele saquinho plástico e cai e bate o joelho. Mas foi uma gargalhada, todo mundo deu risada, uma situação até ridícula, e o senhor caiu e tal. Ele, envergonhado, tentou levantar rápido, mas o joelho não permitiu. Nisso veio o senhor de gravata, pega ele pelo braço e fala assim, ó, não, o senhor sabe que o senhor acabou de ser induzido a esse acidente? Porque essa loja, o que ele está fazendo, ajudou a provocar esse acidente. E o senhor pode entrar com uma ação de reparação. Ele olhou assim para o rapaz, não, senhor, eu não sou advogado, mas o senhor tem direitos. Ele ficou meio assim, alguns chegaram perto e falaram, para com isso. Se todo mundo que cair aqui entrar com uma ação, nós vamos superlotar o judiciário, nós vamos avacalhar o judiciário com picuinhas. O cara falou, é por isso que o Brasil está onde está. O advogado, vamos pegar esse caso, o advogado pegou esse caso, para resumir a história, depois você que lê a história, é o seguinte, ele ganhou todo o tratamento do joelho, R$4.000, e o juiz decretou o seguinte, toda vez que tivesse um acidente na frente daquela loja, a multa ia aumentando.